homens, queiram os religiosos ou não, você nasceu para ser cabeça e não cauda. E posso dizer uma coisa? As pessoas que eu conheço, que obedecem e vivem isso que eu acabei de falar aqui, são as pessoas mais humildes que eu conheço. São simples, humildes. Conheço pessoas riquíssimas. Isso nunca foi problema para elas. São super humildes e simples. Como eu conheço gente que não tem nada, que até para sentar na igreja leva paninho, não quer servir para levantar. Ai, suja tudo aqui, a Claudiane suja tudo, ó. Já viu, né? Um poço de soberba. Fala para o teu vizinho, cutuca ele e diga assim: eu fui criado para viver em lugares altos. Eu fui criado, edificado pelo meu Deus, para habitar lugares altos. E lá, diga assim para ele, e é lá. Diga, é lá que Deus vai me usar para fazer diferença nessa terra. Se você quer dar uma rajada de glória aí, ó. Verdade? Eu acho muito mais bonito, muito lindo, quando eu vejo uma pessoa que tem todo o direito humano para falar assim, humanamente falando, de ser metido, de ser soberbo, de ser arrogante. Eu acho lindo quando eu vejo sendo os mais simples da igreja, os que mais servem, os que mais estão dispostos. Pastor, está precisando de alguma coisa? Precisa que carregue uma igreja, você carrega uma cadeira? Precisa que eu leve uma água para alguém? Olha que coisa linda. Não é verdade? Porque está cheio de gente na igreja que não tem nada, fazendo barganha com Deus. Ô, pastor, está cheio, não tem nada. Aí vai para a igreja, quer fazer para Deus ver. Ó, Deus, olha aí, olha para Deus o que eu estou fazendo aqui. Irmão, vou falar um negócio para você. Deus entende de negócios. Talvez você pense que não. É impossível negociar com Deus. No mundo dos negócios, eu negocio, só posso negociar com alguém que o quê? Que tem menos que eu, que precisa. Aí eu negocio. O irmão aqui do cabelo, vem cá, ó. Irmão, diferente, o cabelo, vem cá, bonito. Fez o cabelo essa semana, vem cá. Pintou o cabelo diferente, tá chique. Foi no salão, fez em casa mesmo. Fez em casa mesmo. Depois você ensina a galera aí, vem lá em casa. Que a gente vai economizar, né, irmãos? Por exemplo, o irmão aqui, ó. Tem um salão de cabeleireiro. Já vai entrar no salão. Amém? Não sei se ele quer não, mas amém. Aí ele quer me vender o salão. Eu tenho condição de comprar. Ele está precisando vender. Eu tenho condição de comprar no mundo dos negócios. Faço o quê? Negocio com ele. Você está precisando? Você não está precisando? Então vamos negociar. É assim que se faz negócio. Negócio é assim. Nossa, olha o palmo para esse irmão aqui. Deixa eu ensinar uma coisa. É impossível você brincar de negociar com Deus. Sabe por quê? Ele tem muito mais que você. Se você tentar negociar com ele, você sempre vai perder, porque ele tem mais. Você chega com a tua miséria lá, Deus, olha, aqui eu Deus, trapo de imundícia, eu sou nada, Deus, eu sei. Vem para mim que eu vou te fazer grande nessa terra. É por isso que na oferta você não precisa nem brincar, irmão. Já pega logo aí o que Deus colocou no teu coração e pá. Não adianta ficar. Pastor, o diabo está falando 50 aqui, o diabo falou 50. Você acha que o diabo vai falar 50 a você, irmão? O diabo vai falar assim, ó, dá nada, sai correndo, vai para casa agora. Você entendeu? Nunca. Eu era seminarista da igreja, né? Como se fosse, eu só tinha 50 reais. Eu não vou fazer mais oferta não, tá? Pode ficar tranquilo. Só tinha 50 reais. Eu estou falando isso aqui, não é, mas é que o Espírito Santo está me levando a falar. Eu estava num culto do pastor Antônio Cirilo. Quem conhece o pastor Antônio Cirilo? Poderoso Deus, não conhece? Aí ele estava pregando na Lagoinha. Eu só tinha 50 reais, seminarista na igreja. Vivia de oferta dos irmãos lá que mandavam para mim. Estava eu lá sentado. Aí Deus falou comigo assim muito forte: dá tudo, dá tudo, dá tudo, dá tudo. Dá tudo. Você acha que eu fiquei? Vai, capeta, sai daqui agora. Quando o diabo vai mandar eu dar alguma coisa, gente? Quando? Ah, o diabo quer que você dê tudo para você se lascar. Não é nada. Ninguém que dá algo para Deus ou para os homens fica sem nada. Ninguém. Vou repetir. Ninguém que dá algo para Deus ou para alguém fica no zero. Ninguém. Ninguém. Deus
desonra. Eu fui dele, na mesma hora, eu peguei assim, meu Deus falou comigo. Aquela oferta de 50 reais. Quando eu acabei de dar, não deu 10 segundos. Meu irmão grisalho lá da igreja, lá de trás, um doidão, cheio de fé, muito doido. Correu, veio para perto de mim, botou 50 reais no meu bolso, eu não sabia que era 50 reais. Ele botou o dinheiro no meu bolso e falou assim: Deus me tirou lá do meu lugar agora, me incomodou para vir aqui agora te dar esse dinheiro aqui de oferta, para provar que Ele é Deus na tua vida. Aí eu comecei a chorar, sabia nem quanto era, podia ser 5, né? Podia ser 10, eu estava chorando. Obrigado, sai correndo pro banheiro. Ai, Jesus, eu quero ver quanto que é. Confessei o pecado, viu? Eu falei, obrigado, irmão, eu não sei quanto que é. Sabe o que significa isso? Entrei com 50 reais na igreja e saí com 100. É verdade ou não é? Porque o que eu dou para Deus eu nunca perco. Levanta a mão para você e diga assim: meu Deus é maravilhoso. Você nasceu para viver em lugares altos. Fui casar com a Mariana. Vou casar, vamos. Mariana é muito mais doida que eu falei, eu caso. Eu falei, eu não tenho nada, filho, eu só tenho sonho. Aí eu aprendi algo muito lindo com a Maria. Uma mulher de Deus, ela não casa com homem rico. Uma mulher de Deus casa com homem de futuro. Os jovens da igreja falam assim: pastor, ela não quer casar comigo, pastor. Por que ela não quer andar no Mercedão 55 lugares? Eu estou sem carro, pastor, mas não tem nada disso não, rapaz. Eu falava para eles isso: olha, a Mariana me ensinou algo. Uma mulher de Deus não casa com homem rico. Uma mulher de Deus olha para um cara e fala assim: hoje não tem, mas pelo jeito dá para ver, esse aí tem futuro. Irmão, você sabe quando o crente tem futuro, quando não tem. Crente de futuro é diferente na igreja. Serve, é apaixonado por Deus, não falta culto, busca a Deus, lê a Bíblia, vai com tudo, ajuda os irmãos, mesmo no pouco que tem. Esse é o crente de futuro. Agora os crentes em minha boca não dá não, irmão. Você já olha para o lado e vê. Você olha para o cidadão: ei, como é que tá? Tudo bem? Como é que você tá? Aí, tô bem, tô legal, é nóis, é nóis. Fala sério.